Olá, graça eterna, paz eterna, filhos do Eterno, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Elias Santos, com mais uma ministração do Evangelho Eterno, o Evangelho da Graça Eterna, né? Evangelho da Graça Eterna, Evangelho Eterno. Amados, nosso tema é roubar o homem a Deus? Uma pergunta. Roubar o homem a Deus? Roubar o homem a Deus? Essa é a nossa pergunta. Como é que pode o homem, o comedor de angu, roubar a Deus? Que Deus pequeno, né, irmãos? Que Deus fraco, né? O homem roubar a Deus, como é que pode, né? Mas o sistema religioso, ele prega isso aí, né? O sistema religioso prega isso aí. Eles usam os profetas menores, né? Malaquias, mas profeta foi até João, né? Profeta foi até João. Então, eu quero aqui estar lendo capítulo 3, verso 5 em diante. Chegar-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que fraudam o jornaleiro e perverte o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí, quem frauda os direitos das viúvas e dos órfãos é os mercenários, cães gulosos que usa a palavra fora do contexto para extorquir, para manter seus impérios, para manter esses cães gulosos, né? 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Sabemos que a Bíblia não foi escrita para nós, né? Isso é importante a gente entender. A gente não está falando com menino, né? O alimento aqui é sólido, né? Não é para menino, né? Então a Bíblia não foi escrita para nós. Pentateuco, a Torá, a Cabala, os judeus. Depois, próprio Deus vem à terra, Jesus Nazareno, continua, né? Então a Bíblia é uma biblioteca. Adiantando, as cartas de Paulo não foi para nós, foi para a igreja de Éfeso, a igreja de Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, né? Mas nós poderemos fazer uso? Podemos, porque todo o livro foi tirado da Bíblia. Jesus Nazareno, ele traz muito exemplo para nós, não há outro exemplo do que o próprio Jesus Nazareno, que ele é o próprio Deus que veio à terra e se faz homem, né? Nós trazemos ensinamentos. Toda a Bíblia resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. O que eu não quero para mim, não vou dar ao meu próximo, né? Toda a Bíblia resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todo ensinamento da Bíblia é amar, perdoar, né? Não desejar o que é do próximo, coisas que mais a religião ensina, e desejar o que é do próximo, a mulher do próximo, o carro do próximo, colocar a mão para ungir, para profetizar que aquele carro vai ser seu, a mulher, tudo desejar o que é do próximo, tudo essa falsa teologia, essa teologia da prosperidade, tudo que a religião prega, é esse tipo de coisa, né? Então, 7. Desde os dias, 6 ainda, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filho de Jacó, não sois consumido. 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tomai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tomar. 8. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Né? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? E nas ofertas alçadas?
ele, ele diz, roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia vós me roubais? E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso é um prato cheio para o sistema religioso, né? Aqui está falando, o profeta Malaquias está falando sobre sacerdote. Versículo 2, capítulo 2, diz sentença para o povo de Israel. Olha aqui, olha. Sentença, peso da palavra, né? O capítulo 1, verso 2, o verso 1 diz, peso da palavra, sentença da palavra do Senhor contra Israel. Era contra os sacerdotes que levavam os animais surdos, cegos, o manco, podre, né? Defeituosos. Os melhores eles usavam, né? Os melhores eles usavam. E aquilo que não valia nada, ele queimava como incenso. Então, o próprio Deus está falando aqui contra os profetas que roubavam a Deus, né? Então, olha aqui o capítulo 3 que nós estamos lendo. Agora, 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tomai vós para mim e eu tornarei para vós, assim diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tomar. 8. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia me roubais, e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Alçada. 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí o 10, né, que é prato cheio para o sistema religioso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro era o templo de Israel, não é essa choupana por aí. Esses lugares apelidados de igreja não tem nada a ver com casa de Israel. O próprio Deus não habita em templo feito por mão de homem, está lá em Atos 7. Essas choupanas aí não tem nada a ver, esses lugares apelidados de igreja, não tem nada a ver com a casa de Israel. Aí você pode dizer, mais abençoado é Elias Santos. Essas casas, esses prédios, não precisa de pagar água, pagar energia, não precisa de se manter, não precisa de zelador, tudo sim. Sim, tudo isso precisa, mas é voluntário, não é usando a palavra para extorquir. A palavra é uma arma. A palavra é uma arma. O bandido saca uma arma para roubar. Então ele saca a Bíblia, usando o nome de Deus para se promover, usando o diabo. O diabo é sócio deles aí. O diabo vai pegar quem você mais ama. O gafanhoto migrador, o cortador. Quem não dá a Deus, dá o diabo. Essas falácias, né, que a gente já conhece, né? Sabe por que você está desempregado? Porque você rouba de Deus. Como é que o homem rouba de Deus? A gente quer dizer que o homem é tão poderoso assim que vai roubar de Deus? Se é Deus que dá, como é que o homem vai roubar? Então eles usam isso aí para manipular o povo. Sempre existiu escravo, né? Sempre existiu aquele que domina e o dominado, né? Sempre existiu o que domina e o dominado. Então o povo é feito massa de manobra e muitos estão acostumados. Amém, amém, glória a Deus, né? Acabou com né? E a gente vê a miséria aí, pessoas morando em área de risco e aquela miséria aí, e os cães gulosos aí com seus impérios em Miami, Nova York, né? Em Orlando, casa em Orlando, e fazenda, iate, ostentando aí, o povo aí, né? Na Pindaíba. Porque sempre existiu. Naquela época, há mais de 2000 anos atrás, já existia aquele sacerdote que roubava a Deus, Ofne, Finéia, Eli e outros, né? Roubava, colocava incenso, porque no tempo da lei era sacrifício colocar animais para os cheiros suaves chegar a Deus. Eles colocavam o melhor, eles comiam, e os aleijados, aqueles que não valia nada, cego, coxo, roubado, ele colocava para Deus. E o melhor, é o que acontece hoje, né? Rouba o povo, né? Esses cães gulosos roubam o povo, né?
usando o nome de Deus, usando demônio, ele vai destruir, usando gafanhoto, migrador. Gafanhoto é gafanhoto mesmo, é grilo, é migrador, cortador, aquele que corta isso. Já fiz um estudo sobre isso, né? Agora estou me destoxificando, esquecendo isso, porque é antibíblico. É antibíblico. É desumano as pessoas tomar o dinheiro do aposentado para comprar o remédio, comprar, né? E esses cães gulosos aí viajando e se ostentando. É desumano isso, né? Mas, mas só existe esse povo, só existe esses cães gulosos porque o povo está aí subordinado a ele, né? Se não existisse, mas eles estão certos, né? Eu não vou entrar em mérito aqui, né? Quem tá lá, uma vez eu tava falando com o irmão, logo antes, né? Logo quando eu comecei a defender o Evangelho Eterno, eu tava falando com o irmão disse assim para mim: o dinheiro é meu, irmão Elias Santos, eu faço o que eu quero, então fica escravo lá. Eu digo: tá bom, meu irmão, me desculpa aí, meu irmão, eu tava mostrando na Bíblia aqui. Ele disse: o dinheiro é meu. Eu digo: meu irmão, muitas vezes o senhor passa por uma pessoa, aí eu falei isso, depois me calei. Muitas vezes o senhor passa por uma criança morrendo de fome na rua com a mãe com aquela criança no braço, o senhor não dá um pão, mas sustenta esses cães gulosos para viajar todo ano para Israel com a sua comitiva, com com a sua família, e não dá um pão a uma pessoa. Muitas vezes na própria família tem pessoas passando fome, né? Aí sai: o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Eu digo: tá bom, meu irmão, fica debaixo da graça. Fui-me embora, né? Porque ele acha que tá certo, então é o mundinho dele ali, o mundinho dele é ser escravo, o mundinho dele é ser escravo, né? Então, fazer o quê? O 9: com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, a vós toda a nação. Aí o 10, que é prato cheio para os cães gulosos: trazei todo o dízimo, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrirei a janela do céu, e não derramarei sobre vós uma benção tal que dela vos advenha a maior abastança. Aí o 11: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O fruto da terra, meu irmão. O fruto da terra, a colheita, o milho, o feijão, e a vida do campo, e a vida do campo, aí. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Mas não quer ler Bíblia. O povo não quer ler Bíblia, quer entretenimento, quer pular, quer gritar, quer vigília, né? Se você ora calminho, tranquilo, não tem unção. Agora se você pula, grita, aí é unção. O povo está acostumado com zoada, foi acostumado, diz que cresceram no grito. Lá está vazia, faz muito barulho, mas não tem nada dentro. Mas vamos orar, vamos falar com Deus, né? Vamos falar com o Eterno. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Eu te louvo, te exalto por esta oportunidade de estar ministrando o Evangelho da graça eterna. Pai querido, Pai santo, te agradeço pela manhã abençoada, pela tarde, pela noite. Te agradeço pela família, a família dos teus filhos, os teus filhos na face da terra, vivendo ainda, reinando aqui ainda, mas está ainda nesse corpo. Tem dificuldade, tem altos e baixos, mas sabemos que em todas as coisas a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabemos que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Sabemos que estamos supridos espiritualmente, que estamos cheios até o topo, que nada nos falta. O tetelestai já é notório na nossa vida. Pai querido, Pai santo, eu te agradeço desde já. Abba, Pai. Amém. Não se esqueça de dar seu like, compartilhar. Seu like é importante para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Fique à vontade, estamos juntos no Evangelho da Graça Eterna.